Então, pessoal, vamos dando sequência, né, à nossa aula anterior, em que nós trabalhamos mais de uma maneira um pouco um tanto superficial, né, vendo a contextualização social e política em que foi dada essa questão das reformas pombalinas e, consequentemente, das aulas rédeas, né. Na aula anterior, a gente trabalhou um pouco mais vendo qual era essa questão, o que seria, no caso, essa questão das reformas pombalinas em si, amparadas numa visão que o Pombal tinha bebendo do iluminismo. Ou seja, o que ele queria era algo que fosse pragmático para o Estado, que tivesse um funcionamento. Tanto é que, por exemplo, dentro da faculdade de Direito, dentro da faculdade de Coimbra, perdão, uma das reformas que ele optou foi por fazer uma reforma dentro do ensino superior, aonde, por exemplo, o curso de medicina, por si só, era um curso que, para ele, tinha uma certa praticidade, ou seja, você via a praticidade daquele curso. O curso de Direito se prestava para ele trabalhar com uma questão administrativa e estatal, ok? Mas ele acabou transformando o curso de Filosofia também na questão do curso de Teologia, tá? Então, ele vai começar a trazer um caráter para a educação como um caráter muito pragmático. Isso porque ele bebia dentro das questões iluministas, ok? O que a gente vai observar é que, conforme nós havíamos falado anteriormente, através de uma ação militar, então, o Pombal expurgou, né? Ou seja, ele tirou os jesuítas de dentro do espaço, da colônia brasileira. Porque nós já vimos antes quais eram o que ele observava, que ali as coisas estavam caminhando de uma maneira bem, mas que fugiam ao controle da colônia, ok? Com isso, nós vamos ver que desde 1759, quando então foi implementada as aulas régias, nesse período já ocorre, então, é realizado o primeiro concurso para professor público, no caso, né? Que foram nas cidades do Rio de Janeiro e Recife. Entretanto, até 1765, não havia ainda sido feita nenhuma nomeação desses professores. E mais, a condição em que esses professores eram colocados era de extrema dificuldade, porque os salários, regra geral, costumavam atrasar. Eu acho interessante a gente fazer, como a gente vai estar trabalhando com uma questão que implica a política pública de educação, a gente vê que já está na gênese, né, da educação brasileira essa questão de que precisa haver uma formatação e uma revaloração do que é efetivamente importante, né? Então, a princípio tinha um objetivo muito interessante, mas nós vamos observar algumas características que também dificultaram a implementação das aulas régias, tá bom? Então, como a gente já havia observado no vídeo anterior, essas aulas régias foram consideradas a primeira forma de ensino público no Brasil, tá? Mas, né, eu sempre chamo a atenção para vocês assim, vocês façam uma leitura daquele período, né, uma leitura global e uma leitura local. Como é que ficou isso hoje? Né? Até hoje se busca, porque a Constituição de 1988 até hoje busca o quê? Um ensino público, gratuito e de qualidade para todos, que foi uma luta que depois nós vamos trabalhar com essa figura do Anísio Teixeira, né, e o Manifesto dos Pioneiros. E o que a gente vai ver é que, pela própria gênese de como foi instalada a coisa no Brasil, tinha uma dificuldade de funcionar. Segundo, essas aulas régias, elas pertenciam ao Estado e não mais à igreja, né? Claro, porque não era interessante manter aqui, como nós havíamos abordado, a questão dos jesuítas, que não foram tirados de uma maneira nada diplomática, né? E sim de uma maneira até violenta de dentro desse espaço. Essas aulas régias também eram conhecidas como aulas avulsas. Aí aquilo que a gente falou, né? Aquilo que a gente já tinha comentado antes. Então, tu tinhas um professor que trabalhava com a gramática, outro professor que trabalhava com a matemática, e o aluno, então, por sua vez, tinha que se deslocar até um e o outro, né? O que, de certa maneira, dificultava até para tu conseguires, em um mesmo local, ter, por exemplo,
professores de várias disciplinas, né? Então, elas eram, ó, aqui a gente vai falar, né? Eram autônomas, isoladas e com professor único e não se articulavam entre outras, né? Não tinha essa coisa, essa preocupação que hoje a gente tem a questão curricular, né? De interdisciplinariedade, não se falava isso. Ele era extremamente, apesar de beber na fonte do iluminismo, ele visava de uma maneira pragmática, né? Esse diretor-geral, que vai aparecer aqui, então, essa figura do diretor-geral de estudos, era a pessoa que ficava na diligência, ou seja, era a pessoa que coordenava essas aulas, era responsável pelos concursos e responsável pela escolha do professor, que iria ministrar as diferentes disciplinas, né? O que a gente vai observar é que, apesar de ter uma estrutura extremamente focada e organizada, as aulas régias não vão conseguir, já se passavam, o que se observou é que já haviam se passado 10 anos e as aulas régias não conseguiam atingir o seu objetivo, né? Então, foi bem difícil. Além disso, como a gente já abordou antes, esses professores tinham seus ordenados muitas vezes atrasados, o que também não era atrativo para quem pretendia lecionar, dar essas aulas, né? Porque, bom, você não vai ter uma garantia de um pagamento, né? Embora essa pessoa, conforme era mesmo o intuito do Marquês de Pombal, era de que essa pessoa seria uma pessoa, entre aspas, influente na sociedade, né? Gozaria de uma certa influência na sociedade. Mas a gente sabe que, na verdade, o pagamento em pecúnia é fundamental, né? E nós temos isso até hoje. Hoje é uma luta dos professores, e nós vamos ver, né, agora aqui abrindo um parênteses, nós vamos ver que nós temos essa dificuldade até hoje, como, por exemplo, a luta pelo piso salarial, né? Que é previsto num instrumento legal constitucional e é previsto também em uma lei apartada. E o que a gente vê é justamente que, até hoje, muitos estados ainda não pagam o piso salarial do professor. Então, o que vocês vão observar é que o sistema de ensino público brasileiro já nasce nessa maneira, né, é muito difícil de tu conseguir, de uma hora para outra, reverter essa situação. E outra coisa interessante, né? Quem vai conseguir ter acesso a esses professores também vai ser uma pessoa que tem uma condição um pouco melhor, até por uma questão de deslocamento, né? Como é que ela vai se deslocar se tu tem um professor de matemática em tal vila, um professor de literatura em outra vila? Como que ele vai conseguir se deslocar? Vai ser alguém que vai ter que ter uma condição melhorada, né? Então, olhem só, apesar de ter sido criado um imposto chamado subsídio literário, que era esse imposto que tinha o objetivo justamente o quê? De contribuir para que houvesse um aumento, né, das aulas régias. Mas, mais uma vez, o que se via era que os professores não estavam bem preparados, não eram bem remunerados, né, e o imposto pouco teve o seu efetivo destino, vamos dizer assim, com uma eficácia que se pretendia. O que a gente vai ver é que, na prática, o sistema de aulas régias pouco alterou a realidade da educação brasileira, né? O que a gente observa é que essa educação, entre aspas, né, que aqui nós trabalhamos não com o ensino superior, essa educação ficou muito limitada e restrita às elites locais. Até porque, como nós vimos no vídeo anterior, esses filhos ou filhos de colonos portugueses que vinham para cá, ou brasileiros que eram descendentes de portugueses, né, o que eles faziam? Eles conseguiam, de uma maneira ou de outra, sanar essa dificuldade, e porque o objetivo deles era o ensino superior depois em Coimbra, né? Mas para o restante da população, que era o objetivo geral das aulas régias, não se obteve êxito. Então, o que a gente vai observar é que essas aulas régias, elas mantiveram uma educação elitista dentro do Brasil, que vai se manter e se perpetuar durante muito tempo, né? E vai depois, consequentemente, também chegar no ensino superior, tá? Porque não vai ter
essa consideração de que fosse um ensino público superior gratuito para todos, né? Então, as coisas, elas são, a história, ela parece que muitas vezes ela vai se repetindo, né? E não seria diferente disso uma própria educação brasileira. E, consequentemente, como eu havia falado para vocês, uma legislação que ampara essa educação brasileira, né? Então, por isso que tu tens que transitar, né? É interessante que tu dê uma transitada entre vários campos, né? Ou seja, dá uma olhadinha na história, dá uma olhadinha na filosofia, vamos dar uma olhadinha nos textos legais, que é para a gente saber onde a gente está pisando e saber que as alterações legais, elas são fruto de um processo histórico. Quando uma lei não funciona, ela cai no desuso, tá bom? E, por exemplo, nós temos, por exemplo, uma luta pela lei do piso, pela lei do piso do magistério, né? E ela é uma lei que cada vez mais a gente vê recurso que protelam, né, que façam com que haja uma própria proteção do Estado para com o Estado e protela que essa lei acabe acontecendo. Não foi diferente. O que a gente vê aqui nas aulas rédeas é a dificuldade dos professores conseguirem, primeiro, a dificuldade em se capacitar, né, o que não é diferente de hoje. Segundo, uma dificuldade de receber o seu salário, o que não é muito diferente de hoje também. Tá bom? Ah, e outra coisa também, a questão da precarização do espaço de trabalho, né? Não, a primeira construção, os primeiros edifícios ditos como se fossem edifícios escolares, por assim dizer, que não fosse o professor ministrando aula na sua casa, ocorreram em 1870, né? E cabe observar que aqui a gente ainda vai estar no período imperial, né? Então, nós vamos ter a primeira Constituição, que eu vou passar aqui para mostrar para vocês. Nós vamos ter a primeira Constituição, né, no período imperial, em 1824. Ela já faz uma menção à questão da educação, né? Ela já menciona a questão como uma preocupação. Mas, mais uma vez, nós vamos ter o quê? A educação prevista no texto legal, mas uma dificuldade de tu conseguires executar esse texto legal. E a gente sabe que a lei no papel, ela não tem a mesma eficácia, porque ela é feita para fazer funcionar as coisas dentro da sociedade, né? Então, nós vamos agora aqui, então, passar para falar sobre justamente a educação e a Constituição de 1988, né? Fazendo esse link com o que foi o reflexo, né? O que a gente vai observar é que essas aulas régias vão gradativamente terminando, né? Gradativamente elas vão se extinguindo até a Primeira República, em 15 de novembro de 1889. Tá? Mas a previsão da educação, já agora aqui, né, dentro de um espaço do Brasil, né, a gente vai ver em 1824, quando a primeira Constituição brasileira prevê, então, que todos os cidadãos brasileiros, né, a garantia a todos os cidadãos brasileiros a instrução primária e gratuita. O que a gente vai observar é que perpassando desde do período de Marquês de Pombal, com as aulas régias, até, lembrem que nos primeiros 10 anos das aulas régias, praticamente nada mudou, né? Não se teve o dito processo de iluminismo dentro do Brasil, né? Não, ela teve muito pouco movimento, né? E ela vai se extinguir até praticamente 1889, quando então ela vai aos poucos terminando. E antes desse período, em 1824, tem essa primeira tratativa de tentar com que se traga a educação para o público, ou seja, né, para todo aquele chamado como cidadão brasileiro. Mas o que a gente vai ver é que no decorrer desse processo, mais uma vez, também não vai ser assim. Tá? Ou seja, as dificuldades, além de não ter se conseguido dar sequência do que seria um projeto de aulas régias, o que eu costumo dizer é justamente isso, né? Que continua dentro do Brasil uma questão de que toda vez que há uma mudança de governo, há uma mudança de política pública de educação. Consequentemente, mesmo que o outro governo tenha feito algo maravilhoso, extraordinário para a população, se não é interesse do governo atual, ele não vai ter sequência. E isso é um dos grandes problemas dentro do Brasil, que já vem desde a sua gênese.
Tá bom? Gente, a gente vai começar então a aprofundar mais essa questão desse término das aulas régias, por assim dizer, no nosso próximo vídeo, tá bom? Eu vou deixar para vocês um texto de leitura que é do professor José Edmar de Souza e da professora Maria Augusta Martiarena, que elas falam justamente sobre isso, né? Sobre a questão da educação pública dentro do Brasil. Vai fazer um geral, que é para a gente ter uma base, tá? Eu sei que no começo dessa disciplina ela é um pouco teórica, mas depois nós vamos passar mais para uma pontuação, para uma questão mais pontual e legal. Então fica mais pesado, legal no sentido de lei, né? Então fica um pouco pesado, então por isso a gente tem que dar essa base primeiro. Tá bom? Gente, eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês, tá? Uma coisa que eu gostaria de pedir é que façam a sequência das leituras dos textos, porque a tarefa de avaliação vai estar atrelada a isso, tá bom? Da leitura dos textos e, concomitantemente, do material que a gente vem trabalhando nas aulas, tá bom? A gente se fala, então, na próxima teleaula. Um abração.